Nesse vídeo a gente vai trabalhar aqui o teorema de Thevenin e o teorema de Norton. Tá? Os dois têm a mesma finalidade e a resolução é praticamente parecida, né? Apesar de um ir por um método e o outro utilizar outro método. Para resolver o teorema de Thevenin também é preciso alguns pré-requisitos, tá? Tá bem consciente das características do circuito série e do circuito paralelo, né? Todas as características. Também ter em mente como tirar a equação das leis de Kirchhoff, né? Tem a equação das malhas ou a equação dos nós, né? Tem que ter esse pré-requisito aí, tá? Então, confiando que vocês têm esse pré-requisito, vamos lá para falar sobre os dois teoremas, né? Então, para efetuar a resistência equivalente do Thevenin ou Norton, deve-se considerar primeiro, né, em primeiro lugar, as fontes de tensões que existem no circuito devem ser substituídas por curto-circuito, tá? E as fontes de corrente existentes no circuito vão ser consideradas circuito aberto. Aqui nos exemplos que a gente vai passar, a gente não vai passar nenhum exemplo com fonte de corrente, mas se encontrar uma fonte de corrente é só colocá-la como circuito aberto naquele espaço, tá? Vamos lá então. O teorema de Thevenin e Norton, né, são equivalentes com duas saídas, né, numa caixinha onde tem duas saídas, tá? Então, bipolo, sendo que em Thevenin o que está dentro dessa caixinha vai ser uma fonte de tensão, que a gente vai chamar de tensão de Thevenin, em série com um resistor, que a gente vai chamar de resistência equivalente de Thevenin, tá? Assim como no teorema de Norton vai ser uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, tá? Então uma fonte de corrente que a gente vai chamar de corrente de Norton em paralelo com uma resistência que a gente vai chamar de resistência de Norton, tá? Daí nesse circuito aqui, ó, como que funciona o teorema? Para que serve o teorema de Thevenin ou o teorema de Norton, tá? Sendo que a gente já viu, por exemplo, como encontrar todas as correntes e tensões através da lei de Kirchhoff, né? Num circuito parecido com esse aqui. O teorema de Thevenin ou o teorema de Norton, ele vai ter a seguinte finalidade. Se eu tenho um circuito como esse, mas por um acaso, um desses resistores que estão aqui, eles são variáveis, então, cada vez que eu variar a resistência de um desses resistores, eu teria que fazer a resolução da lei de Kirchhoff total, né? Por exemplo, aqui eu estou colocando que esse resistor de 120 ohms, esse de 330 e esse de 220. Aqui um de 100 e aqui um de 270. Se eu trocasse esse resistor R4 para, sei lá, 100 ohms, para eu encontrar a corrente aqui, eu teria que fazer a lei de Kirchhoff toda novamente, tá? Teria que partir do zero e fazer tudo de novo, todo o desenvolvimento de novo, até chegar a corrente nesse resistor, tá? Então, quando eu sei que um circuito eu vou substituir as resistências em um ponto e eu preciso saber o valor da corrente que passa nele, o valor da tensão em cima do resistor, eu substituo todo o restante aqui pelo equivalente de Norton, né, que seria essa caixinha aqui com a saída, ou o equivalente de Thevenin, que seria essa caixinha aqui com esses dois elementos, tá? Então eu substituo todo o restante do circuito, tiro o resistor aqui, né? E todo o restante do circuito aqui vai ser representado por aquelas caixinhas ali. E aí facilita, posso trocar e só vou ter um resistor em série com uma fonte de tensão, né? Em série com esse resistor que eu tirei, ou uma fonte de corrente com dois resistores em paralelo, que é a resistência de Norton e esse resistor que eu tirei, tá?
Então, para esse exemplo aqui, eu vou, só para exemplificar como que a gente funciona tensão de David, poderia tirar qualquer um desses resistores aqui e partir a resolução a partir dele, né? Eu vou tirar esse resistor do meio aqui, o R2, e a gente vai encontrar a corrente no R2. E poderia encontrar a tensão também, né? Eu vou me basear na corrente, mas se baixar a tensão, depois é só multiplicar pelo 330, tá? Então, através primeiro do teorema de Devenant, depois do teorema de Norton. Então tá lá, tirei o resistor e coloquei ele lá já, tá 330. O bipolar aqui de Devenant, a fontezinha de Devenant está aqui, ó, com a fonte e o resistor, eu preciso achar os valores deles. Então, todo esse restante do circuito aqui é o que eu vou conseguir fazer com que encontre o circuito, tá? Então, quando a gente viu resistência equivalente no circuito misto, a gente sempre via a resistência equivalente a partir do que a fonte estava sentindo, né? Então a gente tirava a fonte de tensão e achava entre esses dois pontos aqui a resistência equivalente, né? Fazendo o série e o paralelo entre os resistores conforme está disponível. Como dessa vez o que eu quero é transformar isso aqui em dois pontos e colocar esses dois pontos aqui, né? E fazer o equivalente do que está em série ou paralelo com ele. Então eu tenho que enxergar a resistência equivalente a partir desses dois pontos aqui, tá? Como foi citado anteriormente, se tem fonte para eu achar a resistência equivalente, se tem fonte de tensão, tem que considerar um curto-circuito. Se tivesse fonte de corrente, eu só abriria o circuito e aí já despacharia essa parte do circuito. Só teria que considerar a outra parte, né? Então, se tivesse uma fonte de corrente aqui, eu consideraria circuito aberto. Como não vai passar corrente por aqui, então essa parte estaria despachada já, né? Mas como são só duas fontes de tensão, então eu vou substituir essas duas fontes de tensão por um curto-circuito. Tá aqui, ó. E a resistência de Devenant vai ser a resistência que vou encontrar olhando a partir desses dois pontos. Então, se eu olhar a partir desses dois pontos, vou redesenhar aqui, né? Esse ponto aqui ele está vindo para o resistor R1 e o R1 está em série com o R3 que está vindo para o outro lado, porque é o outro ponto aqui, ó. Então eu vou ter lá, ó, o R1 em série com o R3 e os dois pontos aqui da resistência de Devenant, né, que é esses dois aqui, ó. E ao mesmo tempo esse ponto também está indo para o resistor R4 que está em série com R6 e está chegando no mesmo ponto aqui, ó, né, que o R3, né, aqui embaixo. Então, esses dois resistores em série, R4 em série com R6, vão estar naquele ponto ali. Então, a partir do resistor ali que eu tirei, o resistor R2 que eu retirei para encontrar a resistência de Devenant, o que é enxergado como equivalente são R1 em série com R3 e esses dois em paralelo com R4 que está em série com R6, tá? E aí a gente tem que achar a resistência equivalente entre esses quatro resistores aí e o valor deles, dessa resistência equivalente, vai ser a resistência de Devenant. Então, tá aí o circuito para achar a resistência. Primeiro eu vou fazer, retirar aí a somatória dos dois resistores que estão em série, né? Então, para circuito série é só somar os dois resistores, R1 mais R3, que vai dar 120 mais 220, e o resultado, então, 340 ohms. Como não é a resistência equivalente ainda, eu chamei ele de R' aqui. Então, só para dar um nome diferente. Tá? Então, resultado desses dois resistores em série, 340 ohms. Tá? Agora eu vou fazer, antes dele fazer o paralelo, ele está em paralelo tanto com o R4 quanto com o R6, então eu não posso fazer o paralelo ainda. Primeiro eu tenho que resolver esses dois resistores que estão em série. Então, R4 está em série com R6, eu preciso apenas somar os dois. Chamei esse novo resultado de R duas linhas, né?
que é a soma de R4 com R6. E daí vai ser o 270 ohms, então mais 100 igual a 370 ohms. Então, a resistência equivalente entre esses dois resistores, R4 e R6, vai ser 370 ohms. Tá lá. Agora eu tenho só dois resistores e um está em paralelo com o outro, que é o R' e o R2', né? O R' de 340 ohms e o R2' de 370 ohms. Vou fazer o paralelo dele, lembrando que existem várias formas, uma delas é você fazer a multiplicação dos dois resistores divididos pela soma deles mesmos, né? Então, e o resultado disso já vai ser a resistência de Devenant. A resistência de Devenant vai ser igual a R' vezes R2', divididos por R' mais R2'. Para quem viu o vídeo lá que eu fiz de circuito paralelo, vai lembrar o porquê que a fórmula chega desse jeito aí, tá? Então, multiplicando os dois valores aqui, 340 vezes 370, e daí que dá o 125.800, divide pela soma dos dois resistores, que é 340 mais 370, então divididos por 710. O resultado da resistência equivalente, então, a resistência de Devenant, vai ser 177,2 ohms. Então, agora eu já achei aqui o valor da resistência de Devenant. Vou colocar aqui, né? É um dos dados que eu preciso para achar, né, transformar isso aqui, todo aquele circuitão só nesses dois elementos, né? Já achei um. Falta achar a tensão de Devenant. Então, vamos partir do circuito de novo. Agora eu preciso achar a tensão de Devenant. É o seguinte, como eu tirei esse resistor aqui, ó, né? Então virou um circuito com uma malha só, né? Para achar a tensão ficou uma malha só aqui, ó. Esse aqui está aberto, então não tem corrente circulando por aqui. Virou um circuito com uma única malha, tá? Então como que a gente vai identificar aqui para achar a equação da lei de Kirchhoff, né? Nós vamos primeiro determinar aqui o sentido da corrente. Pode ser qualquer um dos dois lados. Vamos determinar esse lado aqui. Aonde está entrando a corrente, a gente considera o sinal. Então, as fontes de tensão estão entrando no negativo. Vamos considerar as duas fontes sinal negativo. E os resistores vamos considerar todo positivo. Tá? Então, ficou assim, ó, menos V1 mais VR1, né, ó, menos V1 mais VR1 mais VR4 menos V3 mais VR6 mais VR3 é igual a zero. Então, a soma das tensões numa malha, né, fechada, é igual a zero. Foi o que eu fiz aqui. Substituo o VR1 pela lei de Ohm equivalente. Quem assistiu ao vídeo lá da resolução da lei de Kirchhoff, né, vai lembrar como que resolve, retira essa equação e por que eu estou substituindo. Então, substituo a tensão no resistor 1 pela lei de Ohm equivalente, que é R1 vezes I. Só tem uma corrente, chamei ela de I, né? Não tem I, duas correntes, então é só I, tá bom? Tá? Mais o R4 vezes I, no lugar do VR4, coloquei R4 vezes I, que é a lei de Ohm correspondente, menos V3, que já é a fonte de tensão, mais R6 vezes I, que é o equivalente à tensão no resistor 6, mais R3 vezes I, que é o equivalente à tensão no resistor 3, tá? Então a fórmula está aqui em cima, daí agora é só substituir os valores. Menos 10 mais 120 vezes I, que é o valor do resistor 1, mais 270 vezes I, que é o valor no resistor 2, 4, né? Menos 15, que é o valor da fonte de tensão V3, mais 100I, que é o senha do resistor R6, mais 220i, que é o R3, é o valor de 220i. Né? O menos 10 aqui é da fonte de tensão V1. Tá? Como esse V1 e V3 não tem incógnita, né? Eles são valores contínuos aqui, então a gente vai passar eles para o outro lado. E já soma eles, né? Então menos 10 menos 15 dá menos 25. Passa para o outro lado, fica 25. Né? E daí soma todos, como é a mesma variável que está aqui nas incógnitas, é tudo I, tudo igual, é só eu somar essas quatro
correntes aí. 4 multiplicações, né? Seriam 4 tensões, 4 leis de 11 aqui. E o resultado da soma dessas 4 aqui, que é 120 mais 270 mais 100 mais 220, vai dar 710 vezes I. Tá? Então, sobrou só a incógnita I para eu encontrar, que é a corrente que circula nessa malha aqui. Ó, tá? Então, eu passo 710 para o outro lado dividindo, vai ficar 25 divididos por 710, que é exatamente igual a 35,21 miliampere. Tá? Beleza, mas eu preciso achar a tensão de Devenant e não a corrente. Então, qual que é a tensão de Devenant? Lembra lá que no circuito paralelo, a tensão é a mesma em todos os elementos que estão em paralelo. Né? Quem que está em paralelo com o ponto de RTH aqui? Né? Com os dois pontos que eu tirei aqui, que era do resistor 2. Quem está em paralelo são R4, a fonte de tensão V3, e R6. Então, se eu somar essas três tensões, eu vou achar a tensão aqui de Devenant. Ou, se eu somar essas três tensões, também vou achar a tensão de Devenant. Tá? Vamos começar fazendo por esse lado aqui. Ó, né? Então, ó, VR4, que é primeiro vamos achar as tensões nos dois resistores. Né? Como eu achei a corrente aqui, que é o 35,21 mA, a corrente nesse circuito. Então, a tensão no resistor 4 vai ser R4 vezes I, que é igual a 270 ohms vezes o 35,21 mA, né? Vezes 10 a menos 3. Então, o VR4 deu 9,51 volts. E o VR6 vai ser, esse aqui não é um sinal de menos, tá? É só uma indicação que tem no texto, né? Mas VR6 vai ser igual a R6 vezes I. R6 é 100 ohm, o I é 35,21. Então, 100 vezes 35,21 mA vai ser igual a 3,521 volts. Então, ó, tem a tensão no resistor 4, tem a tensão no resistor R6 e tenho o valor da tensão da fonte V3. Se eu somar essas três fontes aqui, essas três tensões, vai ter que dar a tensão de Devenant. Tá? Então, tá aqui, ó. Subtraindo aqui, ó, eu poderia pegar aqui e fazer o contrário, mas eu quis deixar positivo esse resultado, então eu multipliquei tudo por menos 1. Então ficou menos VR4 mais V3, o V3 seria um negativo, né? E menos VR6, tá? Então, menos 9,51, que é a tensão no resistor 4, mais 15, né, que é a tensão da fonte, menos 3,521, que é a tensão no resistor 6, vai dar 1,969 volts. Tá? Tá aí, então, chama a tensão de Devenant, 1,969 volts. Vale ressaltar aí, eu vou passar aqui, ó, se eu quisesse achar a tensão por essa outra malha aqui, fazendo o mesmo sentido daí, né? Então, seria aqui, ó, 10 volts, menos o 4,225, que é a tensão no resistor 1, menos o 7,746, que é a tensão no resistor 3, daria menos 1,971 volts. Então, no sentido contrário, né? Devido ao sentido da corrente que eu coloquei nos dois. Uma ia dar invertida em relação à outra, tá? Então, comparando só os valores, não, somando deu bem próximo aqui. Essa diferença aqui, ó, de 0,002, né, 1,969 para 1,971, ela se deu pelo fato dos arredondamentos que eu fiz numa conta e os arredondamentos que eu fiz na outra conta. Tá? Então, por causa dessa diferença aí. Se eu tivesse pego todos os valores da dízima periódica da primeira resolução e todos os valores das dízimas periódicas que eu usei para fazer esse cálculo aqui, os resultados seriam iguais. Tá? Então, surgiu um erro que é aceitável, né? Quando você faz arredondamento sempre surge um erro, mas esse erro é aceitável porque é só de 0,002, né? Então, a partir de agora, eu não preciso mais desse circuito aqui, ó.
né? Se eu quisesse mudar, ó, o resistor que a gente tinha R2 é 330 ohms. Mas a partir de agora, se eu quisesse usar esse circuito e colocar qualquer outro valor de resistor R2, eu não preciso mais fazer conta nenhuma. É só pegar essa fonte de tensão, insere com o resistor, a resistência de Venom, insere com o resistor que eu colocar no lugar do R2 aqui. Então, se eu mudar o valor de R2, eu só uso esse circuito, que é um circuitinho em série bem simples aí. Para achar a tensão ou a corrente aqui no resistor 2, eu poderia usar o divisor de tensão, né? Tem toda uma estratégia para chegar no divisor de tensão, né? na fórmula do divisor de tensão, mas o divisor de tensão nada mais é do que você, para achar a tensão no resistor que você quer, você vai multiplicar a tensão da fonte vezes o resistor que você quer, que é 330 ohms, e daí divide pela soma dos dois resistores, que seria a resistência equivalente. E você acha a tensão em cima do resistor 2. Eu vou ir pelo método mais longo, mais tradicional. Seria primeiro você achar a resistência equivalente, né? Entre os dois aqui, que é somar os dois, ó, e daí pegar ó, a corrente e a tensão divididos pela resistência equivalente. A resistência equivalente seria a soma da resistência de Venom mais o R2, está aqui. Então, você pega o 1,969 volts, que é a tensão da fonte, e divide pela soma dos dois, e vai dar 3,882 mA, tá? Então, significa que nesse circuito aqui, ó, que está aqui, a corrente que eu queria encontrar, que é essa daqui, é 3,88 mA, tá? Se eu quisesse achar a tensão no resistor 2, eu só ia pegar a corrente, né, e multiplicar pela resistência, que daria aí 1,28 volts, tá? Então, a tensão em cima desse resistor, nesse circuito aqui, seria 1,28 volts e a corrente 3,882 ampere. Ah, mas agora eu quero substituir esse resistor R2 aqui por um resistor de 100 ohms. Então, tira ele e coloca aqui no lugar desse de 370, coloca 100 ohms, né? E o restante do circuito permaneceu o mesmo. Então, esses dois valores continuam o mesmo. E como um circuito série é bem simplesinho de resolver, como a gente resolveu rapidamente aqui. Então, toda vez que você trocar o valor do R2 e quiser achar a corrente e a tensão em cima dele, vai achar de forma simples e fácil, tá? É para isso que serve o teorema de Thevenin. Nós vamos fazer o teorema de Norton utilizando o mesmo circuito e o mesmo resistor, tá? Então, a resistência de Norton, ela parte do mesmo princípio da resistência de Thevenin. Você tem que tirar as fontes de tensão e substituir por um curto-circuito, tirar as fontes de corrente e substituir por um circuito aberto. Nesse caso, só tem fonte de tensão, então a gente vai substituir elas pelo curto-circuito, como eu estou fazendo aqui no resistor R2, né? Vai ser a mesma. Então, no caso, vai ser o resistor, a resistência equivalente aí, o procedimento vai ser o mesmo, vai se dar igual. Então, não vou fazer ela de novo, né? A gente já fez lá anteriormente. Eu vou substituir por uma corrente de Norton e um resistor de Norton. Como o resistor de Norton é igual ao resistor de Thevenin, né? Exatamente igual, os procedimentos são o mesmo. Então, a resistência de Norton vai ser 177,2 ohms, assim como a resistência de Thevenin, tá? E a corrente de Norton, como que a gente vai achar? A corrente de Norton é o seguinte, você vai colocar um curto-circuito no lugar do resistor que tinha, né? E a corrente que passar por esse curto-circuito aqui, ó, tá? Por esse caminho, onde passava o resistor de 330 ohms, né, o R2, eu coloquei um curto-circuito e vou achar a corrente que passa por ele, tá? A gente encontra nesse circuito aqui, vai encontrar de forma fácil, porque vai ser só usando a lei de Kirchhoff, né? A primeira lei de Kirchhoff diz que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Eu determinei aqui que essa corrente está no sentido, eu vou chamar de I1, né? Está no sentido horário. E determinei que essa corrente aqui, I2, vai estar no sentido anti-horário. E a corrente de Norton vai ser justamente a soma de, como eu considerei no mesmo sentido, né? Vai ser a soma de I1 mais I2, tá? Então, vamos lá.
Tá aqui, ó. Da mesma forma, agora eu vou começar pela malha 1, né? E tiro a equação da malha 1. Vai ser menos V1, que é a tensão na fonte, né? Mais VR1, tensão no resistor 1, e mais VR3. São os três resistores que estão na malha 1. Substituo pela lei de Ohm, né? Então, VR1 é igual a IR1 vezes R1. O VR3 é igual a I1 vezes R3. Pelos dois circulam a mesma corrente. Igual a V1, que é a fonte de tensão, que eu passei para o outro lado, estava menos V1, passei para o outro lado e ficou V1. Substituindo os valores, vai ficar I1 vezes 120, que é o valor do resistor 1, mais I1 vezes 220, que é o valor do resistor 3, né? Igual a 10, que é o valor da fonte de tensão. Como só tem uma incógnita aí, que é o I1, então eu somo os dois, vai ser dos 120 mais 220, vai dar dos 340. Passo 340 para o outro lado dividindo, vai ficar 10 divididos por 340, então a corrente I1, né, é igual a 29,41 mA. Agora eu preciso achar a corrente I2, já que a corrente de Norton vai ser a soma das duas correntes. Tá? Tá aqui, ó, então. Corrente na malha 2 vai ser o mais V3, mais VR4, mais VR6 igual a zero. Então, substituindo pela lei de Ohm, né? VR4 vai ser igual a I2, que é a corrente que eu estipulei ali para a malha 2, vezes o R4, mais I2 vezes R6. É igual a V3, que é a tensão da fonte. Né? Aqui, no caso, é menos V3, esqueci de colocar, porque aqui está somando, né? Passa para o outro lado subtraindo. O valor, quando eu coloquei o valor, eu ajeitei, mas esqueci de colocar aqui, que é menos V3. Então, agora eu substituo os valores, vai ficar I2 vezes 270, que é a corrente vezes a resistência R4, mais I2 vezes 100, que é a corrente vezes o resistor R6, igual a menos 15, que é a tensão da fonte aqui. E somando aqui, como é a mesma incógnita para os dois, eu vou somar 270 mais 100, vai dar 370, igual a menos 15. Como tem uma incógnita só, eu passo esse 370 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Menos 15 dividido por 370 é igual a menos 40,54 mA. Por que ficou negativo? Porque a corrente que eu encontrei, na verdade, no fundo, ela está vendo no sentido contrário, né? Não está vendo no mesmo sentido, tá? Mas não importa, porque isso aqui vai dar tudo certo do mesmo jeito. Se dá negativo, somente significa que quando eu definir o sentido da corrente, eu defini no sentido contrário do que ela realmente está. Então, agora que a gente tem a corrente I1, que a gente encontrou aqui anteriormente, 29,41 mA, temos a corrente I2, que é menos 40,54 mA. Então, agora eu consigo achar a corrente de Norton, né? É só somar I1 mais I2. Tá aqui, ó, a soma das correntes que saem do nó, só tem essa corrente saindo, tem duas entrando. Então, soma I1 mais I2 vai ser igual à corrente de Norton, que vai ser o 29,41, que é o I1, né? Mais o I2, que é o menos 40,54. Eu já coloquei aqui em miliampere. Então, somando esses dois, né? Tem a situação do sinal, mais com menos vai dar menos, né? 29,41 menos 40,54 vai dar um menos 11,13 miliampere. Então, eu já tenho o equivalente de Norton, que é a fonte de corrente, que é de menos 11,13 mA. Aqui só significa, esse menos aqui significa que ela está no sentido contrário. Não teria problema nenhum, né? Se eu invertesse o sentido da corrente aqui, poderia representar como forma positiva. Como eu estou mantendo ela no sentido aqui, eu vou considerar menos 11,13. Beleza, e está em paralelo com a resistência de Norton ali, né? Que é 177,2. E eu tenho o meu resistor de R2 aqui que está em paralelo com a resistência de Norton. Como é que eu vou definir aqui então? Eu poderia usar o divisor de corrente, tá? Então, para quem tem aí uma facilidade de compreensão aqui, ó, divisor de corrente tem toda uma fórmula que eu vou trabalhar e acabar chegando numa fórmula padrão para divisor de corrente. O divisor de corrente é
você pegar a corrente da fonte, multiplicar pelo resistor que você não quer achar, né, que é o outro resistor, e dividir pela soma dos dois resistores. Tá? Então, se eu quero achar a corrente no resistor 2, eu teria que pegar a corrente da fonte, o menos 11,13, multiplicar pelo valor da resistência de Norton, 177,2, e dividir pela soma dos dois resistores. Eu acharia a corrente no resistor 2. Tá? Se eu quisesse achar a corrente de Norton, eu teria que fazer o contrário. Né? Corrente da fonte vezes resistor 2, divididos pela soma dos dois resistores. Aqui. Então, vamos lá. Mas eu vou pelo método tradicional. Né? Primeiro eu vou achar a resistência equivalente entre os dois, Rn vezes R2, divididos por Rn mais R2, que é por estar em paralelo, vai ser dessa forma. Então vai ser o 177,2 vezes 330, divididos por 177,2 mais 330. Aí só tem o resultado dos dois aqui, e deu a resistência equivalente, que é a resistência equivalente entre esses dois resistores aqui, deu 115,3 ohms. Daí agora transformei os dois resistores em um só, então a corrente está passando por esse resistor de 115,3. Multiplico pela corrente, eu acho a tensão que é menos 1,283 volts, que era a corrente que a gente a tensão que a gente tinha encontrado lá, se vocês lembrarem, para a tensão em cima do resistor 2. Né? Tensão em paralelo é a mesma. Né? Se eu quiser achar a corrente no resistor 2, é só pegar essa tensão e dividir pelo resistor 2. Né? Como está negativo aqui, eu coloquei menos 1,283 dividido por 330 e deu menos 3.889 mA. Então eu achei a mesma corrente que eu achei pelo teorema de Norton, eu achei pelo teorema de Thevenin. Né? E se eu fosse fazer essa análise pelo circuito pela lei de Kirchhoff, eu ia achar a mesma corrente também. Tá? Como eu disse, a vantagem de você usar o teorema de Norton ou o teorema de Thevenin é que se você precisar substituir só esse resistor aí, toda vez que você precisar, o restante do circuito vai permanecer o mesmo, então você não precisa fazer toda a dedução da fórmula ali para chegar no valor. Você só coloca ali num resistorzinho equivalente com uma fonte de corrente em paralelo, né? Ou se for a Thevenin ou uma fonte de tensão em série com um resistor, e você encontra de forma mais fácil. Para encerrar, eu quero só dar né, porque aqui eu peguei do meio, que eu acho que às vezes é o mais difícil. Tem circuito que vai ser, por exemplo, eu poderia ter tirado esse cara aqui, ó. Vamos voltar lá pro circuito inteiro, ó. Se eu tivesse tirado o R4 aqui, ó, ao invés de tirar o R2. Então, ficaria o seguinte, ó, esses dois pontos aqui ficariam abertos, tá? E aí, para achar a resistência equivalente, então eu teria que eu colocaria em curto-circuito essas duas fontes, estaria em série R1 com R3 e o resultado disso em paralelo com R2. O resultado de tudo isso estaria em série com R6 aqui, ó, tá? Então eu teria a resistência equivalente de Thevenin. Para eu achar a tensão em cima desse resistor, vai ter que ser a tensão que está em paralelo. Quem está em paralelo? Tem que estar entre esse ponto e esse ponto aqui, que é ele. Né? Então, quem que estão entre esses dois pontos? Está o resistor R2, está o resistor R6 e está a fonte de tensão V3. Tá? Agora, esse circuito está aberto. Essa fonte de tensão ela vai existir e vai ter a força dela aqui. Acontece que por esse circuito estar aberto, aqui não vai ter tensão. Né? Então, é como se não existisse esse resistor R6 para encontrar a tensão de Thevenin. Então, o que eu preciso? Eu preciso 15 volts, que está aqui fixo, não é uma fonte de tensão, ele vai precisar existir para achar a tensão de Thevenin, e vou precisar achar o valor da tensão no resistor 2, que é o outro resistor que tem. Então, como só vai ter essa malha aqui, ó, né? Essa malha aqui, então eu vou fazer o equacionamento dessa malha, né? Até se vocês quiserem aí fazer como exercício, né? Para achar o equivalente de Thevenin a partir desse ponto aqui, né? Então,
para achar eu vou ter que achar a equação dessa malha. Daí vou achar a corrente. Na verdade, não preciso nem achar, fazer por Kirchhoff, é só um circuito série com 3 resistores. Então, ou eu uso o divisor de tensão direto, que seria o VR2 é igual à tensão da fonte, que é 10 volts, vezes o 330, né? Divididos pela soma dos 3 aqui, ó. Tá? Ou eu faço aquele método tradicional, acho a resistência equivalente, depois divido a tensão pela resistência equivalente, acho a corrente, multiplico por 330, que vai dar o valor da tensão no resistor 2. E aí você faz a soma aqui do 15 com essa tensão que tem aqui, né? E vai dar o valor da tensão de Devenant e a resistência equivalente àquela que a gente falou. Os dois aqui em série, em paralelo com esse, que está em série com esse. Tá bom? Se fosse o R6 a mesma coisa, se você tirasse um daqui, ia ser só o contrário, né? Ia estar para cá mais, tá? Então, qualquer um desses resistores que eu fosse tirar, eu poderia achar o equivalente Devenant e o equivalente Norton através dos teoremas. Tá certo? Então é isso por esta videoaula. Valeu!